O rio sempre foi meu lugar preferido para esquecer do mundo. Era o único lugar onde tudo parecia calmo, longe do barulho da cidade, das pessoas e dos problemas. Só eu, a água e aquele silêncio que me dava paz. Pelo menos era isso que eu esperava naquela tarde. Resolvi ir para uma parte afastada, onde ninguém costumava aparecer. Uma área que quase ninguém conhecia, cercada por mata fechada e árvores tão altas que escondiam boa parte do céu. O dia estava estranho desde cedo. O céu carregado deixava tudo com uma luz apagada, e as nuvens pareciam cada vez mais pesadas, como se quisessem despencar a qualquer momento. O vento não era constante, mas quando soprava, trazia um som diferente. Não era o barulho normal das folhas se movendo. Era algo mais baixo, distante, como um murmúrio que se misturava ao som do rio. Por um momento, achei que estava imaginando. Mas aquela sensação na nuca, aquele arrepio frio que percorria minha espinha, dizia o contrário. Quando cheguei à beira do rio, senti que ele estava parado demais. A água turva não tinha aquele movimento leve de sempre. Era como um espelho sujo, refletindo o céu cinzento de um jeito distorcido, quebrado por pequenas ondulações que vinham do nada. Empurrei o barco para dentro e subi com cuidado, o som da madeira rangendo soando alto demais naquele silêncio estranho. Peguei o remo e comecei a avançar para o meio do rio, onde costumava pescar. A mata nas margens parecia me observar. Não sei explicar, mas dava a sensação de que as árvores estavam se inclinando levemente, como se quisessem ver o que eu estava fazendo ali. Quanto mais eu me afastava da terra firme, mais forte ficava o cheiro do rio. Era um odor diferente do normal, um misto de água parada e algo mais, algo doce demais, enjoativo, que grudava no ar. Joguei a isca e esperei. O som da linha cortando a superfície foi o último ruído que ouvi por muito tempo. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Só eu e aquele silêncio pesado que parecia me apertar por dentro. Fiquei tentando me concentrar na pesca, mas não conseguia parar de olhar ao redor. A cada sombra que surgia entre as árvores, meu coração acelerava. Era só um galho? Era só uma folha? Ou tinha alguém ali? Olhei para a água e senti meu estômago revirar. Por um segundo, jurei ver algo se movendo lá embaixo, algo comprido, sinuoso, sumindo rápido antes que eu pudesse ter certeza. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só correnteza. Mas, no fundo, algo em mim sabia que não era. O tempo parecia não passar. O rio estava parado, e eu já não sabia se era fim de tarde ou começo de noite. A luz do sol estava fraca, tingindo tudo com um tom alaranjado que fazia as sombras das árvores parecerem mais longas, quase vivas. Eu continuava com a linha na água, esperando alguma coisa acontecer, mas a sensação de que tinha algo errado só aumentava. De repente, senti um leve movimento na linha. Sorri, achando que finalmente tinha conseguido um peixe. Mas a alegria durou pouco. O puxão seguinte foi tão forte que quase me fez cair para frente. Agarrei a vara com força, tentando manter o equilíbrio. A linha estava esticada ao máximo, vibrando como se algo gigantesco estivesse preso do outro lado. Meu coração disparou, mas não de empolgação. Era outra coisa. Um medo que começou no peito e se espalhou por todo o corpo. Olhei para a água e vi que ela tinha mudado. As ondulações estavam diferentes, mais violentas, formando redemoinhos pequenos que giravam em volta do barco. Puxei a linha com toda a força, mas parecia inútil. O que quer que estivesse lá embaixo não queria vir para a superfície. Ou talvez quisesse, mas estava brincando comigo. O barulho da água agitada ecoava pelo rio, misturado com o som da linha esticando, e eu sentia o barco balançar de um jeito perigoso. Respirei fundo e continuei puxando, mas então algo começou a emergir. Primeiro, uma sombra escura rompeu a superfície. Grande demais para ser um peixe comum. A linha relaxou de repente, e por um instante achei que tinha perdido. Mas não. O que saiu da água não parecia nada que eu conhecesse. Era uma forma alongada, com uma pele escura que reluzia sob os últimos raios do sol. As escamas pareciam molhadas, mas não tinham um brilho bonito como as de um peixe. Eram opacas, quase doentias, cheias de ranhuras e cortes. E então, os olhos, 2 olhos enormes, negros, sem reflexo, fixos em mim. Não piscavam, não se moviam,
Só me encaravam como se quisessem atravessar minha mente. Meu corpo travou. Não consegui respirar direito. As mãos suavam tanto que quase deixei a vara cair. O bicho abriu a boca devagar e vi fileiras de dentes finos, tortos, irregulares, cada um com um brilho metálico estranho. Não era um brilho bonito. Era algo que dava nojo, como lâmina velha e suja. Senti o estômago embrulhar e minha cabeça gritava para correr. Mas para onde? Eu estava no meio do rio, sozinho, preso naquele barco frágil que parecia pequeno demais perto daquela coisa. A criatura não atacou. Só ficou ali, com metade do corpo para fora, me observando. Então, fechou a boca e afundou devagar, desaparecendo na escuridão da água. A superfície voltou ao normal em questão de segundos. Nenhum redemoinho, nenhuma onda. Apenas um reflexo calmo que não combinava com o que eu tinha acabado de ver. Olhei ao redor, com a respiração descompassada. As árvores estavam imóveis. O vento tinha parado. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Pesado, sufocante, como se o próprio rio estivesse segurando o ar. E naquele instante, eu tive certeza, aquilo não foi imaginação. E o pior é que eu sabia que não tinha acabado. Depois que aquela coisa desapareceu, fiquei parado por alguns segundos tentando entender se realmente tinha acontecido. O barco balançava levemente, mas a água estava calma, calma demais. Coloquei a vara no chão, ainda com as mãos tremendo, e tentei controlar a respiração, mas era impossível. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Peguei o remo e comecei a remar devagar, querendo sair dali o mais rápido possível, mas sem fazer barulho. Cada movimento parecia ecoar no silêncio. O rio, que antes tinha sons de pássaros e vento, agora estava morto. Nenhum som, só eu e aquela água escura, que parecia me olhar. Tive a sensação de que não estava indo para lugar nenhum, como se o barco não saísse do lugar. Remava, remava, e a margem continuava distante, as árvores paradas, me observando como estátuas. Foi então que ouvi um som baixo vindo de baixo do barco. Não era forte, mas era constante, como se algo enorme estivesse se movendo lentamente sob mim. Senti o chão do barco vibrar levemente e um arrepio gelado percorreu minhas costas. Olhei para a água, tentando ver alguma coisa, mas não dava. Era como olhar para um poço sem fundo. O barulho sumiu, e por um momento pensei que tivesse imaginado. Até que algo bateu no casco. Não foi um impacto forte, mas o suficiente para fazer o barco sacudir. Soltei o remo e fiquei imóvel, com as mãos suadas segurando as bordas. Esperei que acontecesse de novo, e aconteceu. Outro toque, mais forte, como se aquela coisa estivesse empurrando o barco ou testando ele. Minha respiração ficou curta e senti meu corpo congelar. Olhei ao redor, tentando achar algum sinal, mas só via água e sombras. E então percebi uma coisa: o rio estava mais escuro do que antes. Muito mais. Não dava para ver nem minha própria mão dentro da água. Era como se uma mancha negra tivesse tomado conta de tudo. Uma sensação horrível tomou conta de mim. Era como estar em cima de um abismo vivo. Um lugar que não queria me deixar sair. De repente, algo emergiu. Não foi a cabeça daquela coisa. Foram só bolhas. Muitas bolhas, estourando ao redor do barco, como se o rio inteiro estivesse fervendo. O som delas era sufocante no silêncio. Meu corpo agiu sozinho. Peguei o remo de novo e comecei a remar desesperado, sem olhar para trás. Cada vez que o remo cortava a água, eu sentia que não fazia diferença nenhuma, como se a correnteza estivesse me puxando para o centro do rio, para a escuridão. Foi aí que vi, no reflexo da água, rápido, mas claro o suficiente para gelar meu sangue, 2 olhos. Não os mesmos de antes. Eram maiores, mais próximos da superfície, e estavam brilhando. Não de um jeito normal. Brilhavam como se tivessem fogo por dentro, um brilho vermelho e profundo. E eles estavam me seguindo. Remar não fazia sentido. O barco se movia, mas a sensação era de que eu estava preso. Olhei para frente e percebi que a névoa tinha descido. Do nada, um véu branco tomou conta do rio, engolindo tudo. Não dava para ver mais de 2 metros à frente. O som do mundo sumiu. Só sobrou o som da água e minha respiração descontrolada.
E então, silêncio total. Nada. Nem água, nem vento, nem eu. Até que senti um toque no casco, depois outro, e mais outro. Vários, vindo de todos os lados. Como se o rio inteiro tivesse mãos, tentando virar meu barco. Olhei para baixo e vi, por um segundo, formas se mexendo sob a água. Formas compridas, se enroscando umas nas outras, serpenteando. E então sumiram. Mas eu sabia que não estavam indo embora. Estavam esperando. E eu entendi. Naquele momento, eu não era só uma presa. Eu era parte de alguma coisa muito maior. Algo que estava começando agora. A névoa cobria tudo, como um manto vivo que não queria me deixar ver para onde estava indo. Eu remava sem parar, mas parecia que o barco não saía do lugar. Cada movimento do remo era inútil. O rio estava me prendendo. A sensação era clara. Não importava para onde eu tentasse fugir, aquilo estava me mantendo ali. Meus braços doíam, a respiração estava descompassada e o suor descia pelo rosto, misturado com o frio que vinha da névoa. Era estranho, porque não era um frio normal. Era como se o ar sugasse o calor do meu corpo, como se quisesse me drenar por completo. Olhei para a água, tentando ver alguma coisa, mas tudo que vi foi meu reflexo distorcido, até que não era mais o meu rosto. Por um segundo, vi algo diferente refletido na superfície. Olhos enormes, brilhando como fogo vermelho no fundo da água, e uma boca que não era uma boca. Era um corte longo, que se estendia para além do que seria possível. Não tive coragem de continuar olhando. Virei o rosto rápido, mas a imagem ficou gravada na minha mente. E aí percebi, eu não estava sozinho no barco. Um som baixo, atrás de mim. Como se alguém tivesse respirado fundo, muito perto da minha nuca. Virei devagar, quase sem fôlego, e não vi nada além da névoa. Mas eu sentia. Sentia como se algo estivesse ali, agachado no canto do barco, me observando em silêncio. A madeira parecia render sob um peso invisível, um estalo fraco, como se o barco estivesse afundando mais do que deveria. Eu quis gritar, mas não saiu som nenhum. Minha garganta travou. Respirei fundo e olhei para baixo, para a água de novo, tentando achar alguma explicação. Foi quando vi que a névoa não era só névoa. Ela se movia. Ondas lentas, girando ao redor do barco, como se formassem um círculo. E, no meio do silêncio, escutei um som que me fez quase pular do barco. Um sussurro. Baixo, arrastado, vindo da água. Não era uma palavra que eu entendia, mas era uma voz. Grossa, antiga, repetindo algo que soava como um chamado. Então, aconteceu. Do fundo da água, uma sombra começou a subir. Primeiro devagar, como se estivesse deslizando pelo escuro. Depois, mais rápido. As bolhas voltaram, milhares delas, subindo e estourando ao redor do barco. Segurei o remo com força, mas minhas mãos estavam escorregando de tanto suor. Eu não sabia o que fazer. Não tinha para onde correr. A superfície da água se abriu. Não com violência, mas com calma, como se aquilo soubesse que eu não tinha chance. Então eu vi, primeiro, os olhos. 2 pontos vermelhos, queimando no meio da escuridão. Depois, o contorno da cabeça, grande demais para ser de um peixe ou qualquer bicho que eu conhecesse. A pele, se é que dava para chamar de pele, era cinza, lisa, mas parecia pulsar, como se respirasse por todos os lados. As veias brilhavam sob a pele, como linhas vivas. E aquela boca, um corte que se estendia, cheio de dentes finos e intermináveis. Mas o pior não foi isso. O pior foi ver que ela sorria. Um sorriso lento, como se tivesse esperado por isso a vida inteira. Eu fiquei paralisado. O barco balançava e a coisa não fazia nada. Só me olhava, com aqueles olhos que pareciam atravessar minha alma. Então ela falou, não com a boca, mas dentro da minha cabeça. Uma voz grave, ecoando como se viesse do fundo do rio e do fundo do meu corpo ao mesmo tempo. Você veio. Nesse momento, a água começou a subir sozinha, formando ondas ao redor do barco. Não havia vento. Não havia nada. Só ela, e eu preso ali, sem saída. Tentei remar, mas o remo foi arrancado da minha mão por uma força invisível. Sumiu na água em um segundo. Olhei para os lados, desesperado, e vi algo se movendo sobre a superfície.
Várias coisas. Sombras, enormes, circulando o barco, como predadores esperando o momento certo. E então ela mergulhou. Rápido demais, sumiu no fundo, deixando só a água calma de novo. Mas eu sabia que não tinha acabado. Estava só começando. Eu senti a vibração subir pelo barco e antes que eu pudesse reagir, algo agarrou a borda com uma força brutal, inclinando tudo para o lado. Vi dedos. Sim, dedos. Compridos, finos, com garras no fim, segurando a madeira como se fosse papel. Foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não era só uma criatura. Era algo mais antigo que o rio. Algo que queria me levar para o fundo, para um lugar de onde ninguém volta. A água ao redor do barco parecia ter vida própria. Cada movimento que eu fazia era acompanhado por ondulações que vinham de todos os lados, empurrando, puxando, como se o rio inteiro estivesse decidido me prender ali. Meu corpo doía de tanto esforço, mas a sensação de estar sendo observado era pior que qualquer dor. Os olhos dela ainda estavam dentro da minha cabeça, queimando minha mente com uma presença impossível de ignorar. Tentei remar, mas minhas mãos estavam escorregando de tanto suor. O remo desaparecera, arrastado para baixo pelas sombras da água. Fiquei preso, sem nada para me apoiar. O barco balançava perigosamente, e cada movimento era como desafiar algo que controlava tudo. As sombras sobre a superfície começaram a se mover mais rápido, contornando o barco, apertando, encurralando. Senti o coração quase saltar do peito. A névoa voltou, mais densa, e começou a subir pelo meu corpo, enrolando meus tornozelos, meus braços, minha garganta. Não conseguia respirar direito. Cada inspiração vinha pesada, quente e carregada de medo. Eu sabia que não podia gritar, porque mesmo se gritasse, ninguém ouviria. Eu estava sozinho, cercado por um rio que não queria apenas me afogar, queria me consumir. E então ela apareceu de novo. A cabeça enorme emergiu da água, lentamente, sem pressa, cada detalhe visível no último reflexo da lanterna que eu havia conseguido acender. Os olhos vermelhos me perfuravam, mas dessa vez eu notei algo mais. Não eram apenas olhos. Eram portais para algo antigo, um vazio que engolia qualquer esperança. A boca abriu levemente, mostrando fileiras de dentes que se contorciam, cada um com formas diferentes, irregulares. Mas não era a boca que me aterrorizava. Era o silêncio que veio junto. Um silêncio que dizia mais que qualquer grito, mais que qualquer som. Um chamado. A voz voltou, mais clara desta vez, dentro da minha cabeça. Um sussurro que era ao mesmo tempo um comando. Vem, ou fica para sempre. As palavras se repetiam, ecoando em todas as partes do meu corpo. Um medo frio tomou conta de mim. Não era apenas medo de morrer. Era medo de deixar de existir, de ser engolido por algo que não tinha limites. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Era como se estivesse grudado no barco, ligado àquela água viva. As sombras começaram a subir, moldando-se, formando braços compridos, dedos finos se emergiam do nada. Não estavam apenas ao meu redor. Pareciam me tocar sem encostar, pressionando, puxando, tentando arrastar cada pedaço de mim para dentro do rio. Meu coração disparou, mas o medo me deu clareza. Eu precisava agir ou já era. Empurrei o barco para frente com o pouco de força que restava, tentando alcançar uma clareira que eu tinha visto antes. A criatura não atacou diretamente, apenas me seguiu, deslizando sobre a superfície, ajustando cada movimento meu. Era inteligente. Calculava, esperava. Eu podia sentir o peso do olhar dela, até mesmo sem vê-la por completo. Finalmente, alcancei a margem rasa, a água mais clara, onde o rio parecia perder o poder sobre mim. A névoa começou a se dissipar, e senti minhas pernas voltarem a funcionar. Saí do barco cambaleando, respirando fundo, sentindo cada músculo tremendo, o coração ainda quase explodindo. Olhei para trás e vi apenas ondulações calmas na superfície. Nada mais. Nenhuma forma. Nenhum brilho nos olhos. O silêncio voltou, completo, absoluto. Mas mesmo com a distância, mesmo com o corpo seguro na terra firme, senti algo que não podia explicar. Uma presença invisível, como se o rio tivesse me seguido. Como se a criatura ainda estivesse ali, observando, esperando, chamando. Meu corpo inteiro gelou e percebi que jamais veria aquele rio da mesma forma.
Não sozinho, nunca mais. Porque algo antigo, inteligente e faminto permanecia ali. E eu sabia que não tinha terminado. Só tinha escapado, por enquanto. Se você ficou com frio na espinha com essa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E já se prepara, porque a história 2 vai começar em instantes e promete ser ainda mais intensa e assustadora. Fica! Sempre ouvi histórias sobre o lago abandonado nos arredores da cidade, mas nunca acreditei nelas. Até aquele dia, quando decidi sozinho, curioso demais para resistir. A trilha era estreita, como se a mata tivesse se fechado para me impedir de avançar. Árvores altas inclinavam-se sobre o caminho, criando um túnel de sombras que parecia se mover conforme eu andava. Cada passo levantava folhas molhadas, galhos secos estalavam sob meus pés, e o cheiro da terra úmida misturava-se com o perfume antigo da vegetação, carregando uma estranha sensação de alerta. O vento soprava de vez em quando, mas não trazia alívio. Ele parecia sussurrar algo que eu não conseguia entender, palavras perdidas no tempo. Quando cheguei à margem, o lago estava parado demais, como se tivesse parado o próprio tempo. A superfície negra refletia o céu carregado, formando um espelho distorcido que me devolvia minha imagem alongada e tremendo. Era uma calmaria estranha, quase sufocante. Peguei a vara de pesca, mas a mão tremeu, não só por nervosismo, mas por algo mais profundo, um pressentimento que dizia que aquele lugar não era só água e terra, era algo vivo, algo que percebia cada movimento meu. Olhei ao redor e notei os detalhes que antes não tinham chamado minha atenção. As árvores formavam sombras tão densas que pareciam se estender sobre a água, cobrindo não só o lago, mas também o espaço ao meu redor. A brisa que passava agitava a superfície em pequenas ondulações, distorcendo meu reflexo de forma quase consciente, como se a água estivesse me estudando. Cada som, do farfalhar das folhas ao estalar de um galho, parecia amplificado demais, preenchendo o ar com tensão. Meu coração acelerava, mas eu não podia me mover. Estava preso entre a curiosidade e o medo. A sensação de ser observado se intensificou quando olhei para a água e percebi pequenas distorções que não eram causadas pelo vento. A superfície parecia respirar, subir e descer levemente, quase imperceptível, como se algo estivesse se escondendo logo abaixo, analisando meus movimentos. Meu corpo inteiro ficou alerta. O lago não era apenas um reflexo escuro do céu. Era um espaço antigo, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Algo que, naquele momento, já sabia que não queria ser perturbado. Enquanto ajustava a linha e preparava a isca, percebi que cada sombra parecia se alongar, cada galho parecia apontar para mim, e cada som natural soava estranho, deslocado. A água não refletia apenas a luz do dia, mas também algo mais, um brilho que vinha de dentro, um sinal silencioso de que aquele lugar guardava segredos que não pertenciam ao mundo comum. Eu podia sentir, com cada fibra do meu corpo, que aquela visita não seria tranquila. Algo estava acordando no lago, e de alguma forma, sabia que eu era o intruso. O tempo parecia se arrastar enquanto eu permanecia à margem do lago, segurando a vara com as mãos suadas. Cada movimento da linha era acompanhado por um olhar atento à superfície escura. A calmaria havia voltado, mas não era a mesma de antes. Havia algo pulsando sob a água, algo que eu ainda não podia ver claramente, mas podia sentir. Uma presença antiga, paciente, calculando meus passos. Então senti o puxão. Não era o movimento normal de um peixe. Era diferente, pesado, quase consciente. A linha tremeu em minha mão e a água ao redor do anzol começou a ondular de forma irregular. Meu corpo inteiro congelou. A sensação de ser observado explodiu, e meu coração acelerou tanto que parecia que o peito ia se romper. Cada músculo estava tenso, e minha respiração ficou curta, como se o lago tivesse sugado o ar ao meu redor. Olhei para a água e vi a sombra se movendo sobre a superfície, enorme e fluida, acompanhando cada meu gesto. Era impossível determinar o tamanho, a forma exata, mas era claramente inteligente. Os olhos surgiram, grandes, amarelados, refletindo o pouco de luz que sobrava do céu cinza. Eles me fixavam sem piscar, atravessando minha mente e congelando cada pensamento. Um medo puro se espalhou pelo corpo, aquele tipo de medo que não se consegue ignorar, que paralisa e obriga a pensar em cada movimento. A criatura emergiu lentamente. Primeiro a cabeça,
depois o corpo longo, coberto de escamas que alternavam tons de verde e preto, refletindo de forma estranha, quase sobrenatural. A boca se abriu, mostrando fileiras de dentes finos e curvos, alinhados de forma ameaçadora. Não era apenas um peixe gigante. Havia algo ali que transcendia a natureza, algo antigo que parecia ter esperado por mim há muito tempo. Tentei puxar a linha, mas parecia que a criatura brincava, controlando os movimentos, avaliando meu medo. A água ao redor do barco se agitava, formando pequenas ondas que faziam a embarcação balançar levemente. Cada movimento meu parecia inútil. Meu corpo inteiro estava em alerta, o frio percorria a espinha e minhas mãos tremiam incontrolavelmente. O medo não vinha apenas do tamanho ou da aparência do ser, mas da inteligência que parecia brilhar por trás daqueles olhos. Eu estava diante de algo que não podia ser compreendido, mas apenas sentido. Por alguns segundos, apenas nos encaramos. A criatura submersa, mas visível o suficiente para perceber cada detalhe, e eu, tremendo, tentando encontrar uma solução. Cada instante parecia durar uma eternidade. O vento passou, trazendo um cheiro estranho de água parada e vegetação em decomposição, e o lago inteiro parecia sussurrar, chamando minha atenção para algo que eu ainda não entendia. E então, por um segundo, a criatura desapareceu. Não afundou, não recuou completamente. Sumiu apenas o suficiente para deixar a água calma outra vez. Mas eu sabia que não tinha ido embora. Eu podia sentir a presença dela pulsando por todo o lago, silenciosa, controlando cada movimento meu, esperando o momento certo. Algo me dizia que aquilo era apenas o começo e que a verdadeira prova ainda estava por vir. O céu começou a escurecer de forma rápida, como se a luz estivesse sendo sugada, e uma neblina densa subiu do lago, envolvendo cada árvore, cada galho, cada sombra. O ar ficou pesado, úmido, quase sufocante, carregando o cheiro de água parada e vegetação em decomposição. Cada movimento do barco parecia amplificado, e a água respondia aos meus gestos com ondulações que não deveriam existir, como se o lago estivesse consciente e vivo. A criatura não estava longe. Eu podia sentir sua presença em cada som da água, em cada reflexo distorcido. Não era apenas um animal. Havia inteligência por trás de cada movimento, uma paciência cruel. Ela nadava lentamente, mas seguia cada passo meu, cada remada, como se previsse cada decisão antes mesmo de eu pensar nela. Meu corpo inteiro se tensionou, o frio percorreu a espinha e o coração batia tão rápido que parecia ecoar no silêncio absoluto do lago. As árvores ao redor se fecharam ainda mais sobre a água, projetando sombras compridas que se moviam com o vento, mas se pareciam possuir vida própria. Cada galho, cada folha, parecia conspirar contra mim, como se o lago e a floresta fossem um só organismo, atento a cada movimento meu. Tentei remar em direção à margem, mas a água parecia resistir, tornando cada avanço lento e doloroso. Era como se o lago não quisesse que eu saísse, prendendo-me em seu domínio escuro. O vento trouxe sons estranhos. Murmúrios baixos, quase imperceptíveis, misturados ao farfalhar das folhas e ao render distante dos galhos. Não eram palavras, mas carregavam intenção, uma advertência. Meu corpo inteiro se contraiu com cada sensação. As sombras na superfície da água se contorciam, se esticavam, formando silhuetas que desapareciam tão rápido quanto surgiam. O medo não vinha apenas da criatura, mas da própria natureza ao meu redor, que agora parecia hostil e consciente. Olhei para baixo e vi pequenas ondulações surgindo do nada, círculos perfeitos que se formavam ao redor do barco. Cada uma parecia testar meus reflexos, meu equilíbrio, meu medo. A presença da criatura era constante, invisível, mas palpável, como um toque frio na nuca que você não consegue se livrar. E eu sabia que qualquer erro, qualquer hesitação, poderia ser fatal. O lago não perdoava. Ele observava, aprendia, esperava. A cada remada, sentia-me mais exausto, mais cercado, e a sensação de que não havia fuga aumentava. O céu, o lago e a floresta formavam uma armadilha completa, e eu era apenas um intruso à mercê de algo que existia há muito mais tempo do que qualquer ser humano podia imaginar. A escuridão avançava por cima de mim, e a inteligência da criatura parecia brincar com meu medo, medindo minha paciência, testando meus limites. Eu estava sozinho, e o lago inteiro era inimigo.
A escuridão do lago tornou-se quase sólida, como se o céu e a água tivessem se fundido em um só bloco de sombra. A neblina densificou-se, enrolando-se ao redor do barco, grudando na pele e nos cabelos, carregando um frio que atravessava até os ossos. Cada remada parecia inútil, afundando o barco apenas alguns centímetros, como se a água resistisse a me deixar escapar. O medo que eu sentia não era mais apenas a apreensão de algo desconhecido, mas a certeza de que algo antigo e inteligente me estudava, pronto para agir no momento certo. E então ela surgiu. Primeiro, apenas a cabeça, emergindo lentamente do lago. Os olhos enormes, amarelados, refletiam a luz mortiça do céu como lanternas antigas, queimando minha mente com atenção calculada. Depois, o corpo inteiro deslizou pela água, longo, ágil, coberto de escamas verdes e pretas que brilhavam de forma quase metálica. Nadadeiras enormes cortavam a superfície com movimentos suaves e precisos, e a boca se abriu, revelando fileiras de dentes curvos e finos, alinhados de forma irregular e ameaçadora. Não havia pressa, não havia ataque imediato. A criatura apenas me observava, como se estudasse cada reação, cada medo. A inteligência daquela presença era aterradora. Cada gesto meu era calculado, cada remada lida antes mesmo de eu agir. O barco balançava com as ondulações criadas por seus movimentos, e eu sentia cada choque do casco como um alerta. O cheiro da água escura mudou, tornando-se mais intenso, carregado de algo indefinível, uma mistura de podridão, vegetação antiga e algo vivo que não poderia ser explicado. Meu coração disparava, e cada músculo do meu corpo estava tenso, preparado para reagir, mas preso pelo medo que congelava meus pensamentos. O lago inteiro parecia ter vida própria. As árvores próximas projetavam sombras que se moviam como tentáculos, envolvendo o barco, ampliando a sensação de aprisionamento. Cada respiração era difícil, cada som parecia ampliado e distorcido, e eu podia ouvir ou sentir algo que se movia sobre a superfície, acompanhando cada gesto meu com precisão calculada. Não era apenas caça, era um teste. Eu era o intruso, e o lago decidia se merecia sair vivo. Tentei remar para trás, em direção à margem que eu havia avistado antes, mas a criatura avançava com movimentos graciosos, sem pressa, bloqueando cada tentativa de fuga. Ela não precisava atacar. A mera presença já era suficiente para me paralisar. Meu corpo tremia, a mente girava, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. O lago não era apenas perigoso, era consciente, e eu sentia que qualquer passo em falso poderia significar o fim. E, por um instante, tudo ficou suspenso. Eu, exausto, encarando aqueles olhos que pareciam penetrar minha alma, a criatura, imóvel, avaliando cada detalhe. O tempo parecia ter parado. Cada respiração, cada batida do coração era uma eternidade. E então percebi que não havia apenas ameaça, havia intenção. A criatura queria que eu sentisse cada segundo, que compreendesse que aquele lago tinha suas próprias regras, que eu era apenas um visitante temporário em um domínio que existia há muito antes de qualquer cidade, antes de qualquer história. A escuridão havia se tornado quase palpável, envolvendo cada galho, cada sombra, cada centímetro do lago. Meu corpo estava exausto, os braços tremiam de tanto remar, e a respiração vinha curta e dolorida. Mas eu não podia parar. A presença da criatura era constante, pressionando-me de todas as direções, como se o lago inteiro estivesse vivo e decidido a me capturar. Cada remada parecia inútil, mas eu precisava tentar, mesmo sabendo que o esforço talvez fosse em vão. A criatura surgiu novamente, lentamente, deslizando pela água como se estivesse flutuando entre duas realidades. Seus olhos amarelos me fixavam, imóveis, penetrando cada pensamento, cada intenção. O corpo longo, musculoso, cortava a água com graça predatória, as nadadeiras criando ondulações que empurravam o barco para todos os lados. A boca, cheia de dentes curvos e irregulares, se abriu apenas o suficiente para mostrar que não precisava atacar para me aterrorizar. A sensação de ser observado e estudado era esmagadora. Eu podia sentir cada pensamento meu sendo lido, cada medo amplificado pela água escura. Tentei remar com toda a força que restava, perseguindo a margem que havia visto antes, a única chance de escapar. Mas o lago parecia resistir, como se tentasse me prender em seu domínio. A neblina subia ao meu redor,
enrolando-se nos braços, grudando na pele, tornando cada movimento mais difícil. Cada sombra projetada pelas árvores sobre a água parecia ganhar vida própria, ampliando o sufoco, tornando impossível distinguir a superfície da profundidade. O medo tomou conta da mente, mas algo dentro de mim ainda gritava para não desistir. Quando finalmente avistei a margem, uma pequena clareira de areia e terra firme, senti um alívio momentâneo, mas a criatura hesitou na água escura, permanecendo invisível, quase imóvel, como se soubesse que eu chegaria a um território que não controlava. Cada segundo até tocar a margem parecia uma eternidade. Minhas mãos queimavam, meus músculos gritavam, mas o coração ainda acelerado não me deixava parar. Eu estava à beira da fuga, mas consciente de que nada ali terminaria completamente. Ao tocar a terra firme, cambaleando e caindo, respirei fundo pela primeira vez em horas. Olhei para trás e vi apenas a superfície calma do lago, refletindo o céu carregado. Nenhum movimento, nenhuma sombra aparente. Mas o medo ainda ardia dentro de mim. A presença não havia partido. Eu podia senti-la, silenciosa, observando, esperando. O lago continuava vivo, com segredos antigos e intenções próprias. E eu sabia, no fundo, que nunca mais poderia voltar sozinho. Enquanto me afastava, cada passo firme na terra seca não dissipava a sensação de que havia deixado algo vivo para trás. O rio, a névoa e a criatura haviam deixado uma marca invisível em mim, uma lembrança de que alguns lugares não são apenas paisagens, mas territórios com regras próprias. Eu havia sobrevivido, mas a experiência deixou claro, nem toda visita termina com segurança. Alguns encontros apenas mudam para sempre a forma como você olha para o mundo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!